Boa, vamos falar de Corinthians aqui no nosso Sport Center. Corinthians que segue treinando, esperando o início de Campeonato Brasileiro, caiu fora do Campeonato Paulista. A Lili chega ao nosso Sport Center para trazer mais detalhes da coletiva que tivemos hoje com o presidente Duílio Monteiro Alves e também o noticiário do Corinthians. Tudo bem, Lili? Seja bem-vinda. Um beijo para você. Olá, Glaucia, boa tarde para você, a todos do estúdio, ao fã de esporte. Eu estou aqui ainda na sala de coletiva, aconteceu aqui há pouco tempo, cerca de 2 horas da tarde, 2h30, né, atrasou um pouquinho, o Duílio esteve aqui. Tá rolando o treino agora, mas fechado para a imprensa, então por isso que a gente está ainda aqui nessa sala. Muitos assuntos foram abordados, o principal deles. O Duílio anunciou a saída do diretor de futebol, Roberto de Andrade. Deixou claro que ele está saindo por vontade própria e não do Duílio. A vontade do Duílio é que ele permanecesse até o final da temporada, para que não pareça que o Duílio esteja cedendo a uma pressão de alguns torcedores. Não. Ele disse que Roberto de Andrade decidiu por questões familiares, disse que até mesmo se o Corinthians ganhasse um título e perdesse um jogo seguinte, a pressão continuaria em cima dele, por isso ele quer o desligamento. Então foi isso que o Duílio anunciou, além de falar sobre a invasão aqui no CT Joaquim Grava, que aconteceu na última sexta-feira, né? O Duílio disse que sempre foi aberto a conversar com os torcedores, recebê-los, que inclusive teve essa conversa, né? De que ele receberia os torcedores lá no Parque São Jorge, mas ele foi pego de surpresa, estava em uma viagem, cuidando da saúde dele, que está debilitada, quando viu que o CT foi invadido. Então vamos ver o que ele falou sobre essa invasão aqui. Em relação à invasão, fiquei muito chateado, decepcionado. Eu sempre tive aqui no Corinthians, todos os anos que eu estive, mais de 10 anos, sempre atendi os torcedores, a gente sempre os recebeu de forma educada, com uma conversa sempre de um nível bom, em todas as ocasiões que foram necessárias. Conversei logo após a eliminação com alguns líderes e combinamos uma reunião no início dessa semana, segunda ou terça. Infelizmente eles tiveram outra atitude, mas a gente repudia, totalmente contra, é um ambiente de trabalho, é uma propriedade particular. Então acho que não desnecessário, até porque a gente sempre recebeu. Mas foi a atitude deles e agora essa questão está entregue na delegacia. Bom, tá aí o posicionamento do Duílio em relação a essa invasão, e nessa coletiva de imprensa vários assuntos foram abordados. Também mercado da bola, né? Porque tem muito torcedor se perguntando, será que o Corinthians vai anunciar algum jogador além do Christian Barleta? Porque o Christian Barleta já está treinando com o time. Faltam algumas coisas burocráticas de documentação para que ele seja anunciado oficialmente. Isso deve acontecer nos próximos dias, inclusive no dia em que ele for anunciado, o Corinthians deve abrir o treino para a imprensa. Isso ainda precisa ser confirmado. Mas assim, o Duílio falou que está agindo com muita cautela no mercado para não estourar as contas, que ele não se importa se passar até o final do mandato dele sem ganhar um título. É lógico que o elenco está trabalhando para isso, mas ele quis dizer isso porque ele não quer fazer nenhuma loucura financeira, deixar o clube com problemas para o próximo gestor só para tentar ganhar um título. Ele disse que a direção de futebol, os diretores, Alessandro, está pensando direitinho qual jogador pode trazer. Em relação a perfil também, eles querem um meia com características parecidas com a do Renato Augusto, o que não é uma missão fácil de encontrar no mercado. Ele também reconhece que precisa de mais um centroavante. E aí nós conversamos com ele acendeu mais uma alerta, não só de trazer jogadores para cá, mas nós questionamos que na próxima janela de transferências, no meio da temporada, se o Corinthians vai conseguir segurar alguns jogadores, se as propostas chegam, sondagens também. Ele falou sobre isso, vamos assistir. Mas a intenção do clube hoje é a manutenção do seu time, né? Como a gente colocou, a gente está querendo reforçar e não perder força, né? Então a gente vai fazer de tudo para que permaneçam quando chegar, se chegarem propostas. Por enquanto existem sondagens para todos esses nomes que você falou, mas isso é normal no futebol. Diariamente você recebe consultas de atletas, independente de ter janela aberta, de não ter. Então, a nossa ideia é a manutenção e trazer mais força, mais qualidade, mas dentro do possível, sempre com responsabilidade.
Esses nomes que ele falou aí, tem Roger Guedes e Yuri Alberto, tá? Então ele diz que sondagens existem, mas o Corinthians vai trabalhar para permanência deles no elenco. O Corinthians quer agregar mais jogadores. Bom, para encerrar, o Corinthians tem 2 amistosos pela frente. O primeiro deles acontece nesta sexta-feira aqui no CT Joaquim Grava contra o Red Bull Bragantino 2, tá? Não é o time principal, então acontece nessa sexta-feira. E na outra quinta-feira da semana que vem, aí o Corinthians recebe o Coritiba também aqui no CT Joaquim Grava. Gláucia. Boa, Lili, muito obrigada pelas informações. Boa sequência de trabalho aí para você. A gente viu até no início desse Sport Center mais um pouquinho dessa fala do Duílio, né? De como também tudo se deu, essa saída do Roberto de Andrade. Mas agora para a gente falar um pouco dessa parte de reforços, que ele falou que não vai fazer loucura para trabalhar até com o que o time tem. Ele falou que o bom início de temporada, embora com o Corinthians eliminado do Campeonato Paulista, mostra também que dá para levar, que dá para o time brigar por algumas coisas. E você já pontuou hoje mais uma vez, Renato, um desequilíbrio nesse elenco do Corinthians. É preciso sim trazer algumas peças, algumas opções para o Lázaro conseguir trabalhar. O Corinthians tem várias frentes para tocar ainda, né? Tem Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Libertadores. Precisa de mais gente? Então, eu não acho que precisa de quantidade. Eu acho que precisa ser muito assertivo e pontual nas características. E claro que qualidade, para jogar no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo, no Flamengo, está falando de primeiro nível do futebol brasileiro. Precisa ter qualidade. Mas, como eu tenho dito, acho que o Corinthians precisa de jogadores com um perfil mais físico, sabe? De mais agressividade, de mais imposição em várias posições. A questão da zaga também acho que pode em algum momento pintar ali, porque o Balbuena não vem bem, em meio do ano se encerra contrato. O Gil já tem uma idade mais avançada. O Mendes parece que agora encaixou. A lateral esquerda, o Fábio entrega, mas na idade que tem não vai entregar o ano inteiro na mesma intensidade. O Bidu, nas experiências que teve, claro que a gente vai falar que não deu certo, mas tem o pé atrás. Enfim, eu acho sim que precisa. Não acho que precisa sair contratando, que nem maluco. Acho esse tipo de aposta no Barleta, como é o Barleta, legal, porque você faz um empréstimo, você deixa uma opção de compra, você dá gás novo e às vezes você acha um jogador que vai te entregar. Agora, precisa ser criativo, precisa sair da mesmice do mercado, precisa trabalhar no mercado, achar, buscar jogador e explorar. Trazer por trazer, eu acho que tem que deixar do jeito que tá. E principalmente jogadores que acrescentariam nessas características, eu acho que ia ajudar bastante o Fernando. A questão, Glaucio, é que eu acho que assim, a gente sempre olha para a necessidade ou não de contratação baseado única e exclusivamente nas carências ou necessidades do clube. E é normal que seja assim. Mas você tem que olhar também para as possibilidades. E acho que isso muitas vezes é deixado de lado. Então, assim, é óbvio que se o Corinthians tivesse a condição de montar um elenco como o do Flamengo, ele montaria. E tinha mais que montar mesmo, né? Se tivesse a condição de contratar jogadores renomados, jogadores consagrados, que você sabe que tem maior chance de chegar e entregar, beleza, mas não é o caso do Corinthians. Então, nesse sentido, o Duílio está certíssimo. Ele não tem que fazer isso. Ele não pode fazer isso. Seria uma irresponsabilidade fazer isso. Existe um outro caminho, esse que o Renato acabou de falar. Esse caminho ele vai usar para contratar o quê? Um novo time? Um time B? Um time... Não é isso. É olhar para onde estão as maiores carências. Hoje, talvez na zaga, de fato, você precise de mais peças para jogar uma temporada como a nossa, né? Com 3 competições de altíssimo nível, com adversários muito duros. E aí tentar buscar jogadores que possam ser alternativas. Não aquele jogador que vai encher o olho do torcedor, que vai comemorar. Até porque, muitas vezes, esses jogadores, eles também, que vêm com o nome mais do que qualquer coisa, eles não entregam. Já não rendem tanto. O próprio Corinthians é um exemplo disso e foi um exemplo disso na temporada passada. A questão física a qual o Renato se refere tem muito a ver com isso também, com um contratar jogadores renomados sem olhar para si o grupo, aquele grupo de jogadores... Encaixa. E são muitos jogadores no mesmo setor. Exato. Entendeu? No mesmo setor com os mesmos problemas, então ninguém discute a qualidade dos jogadores que o Corinthians trouxe no começo da temporada passada. Ninguém discute. Tecnicamente, todos de alto nível. Mas aí você vai olhar para a idade deles, para as características. Agora o corintiano, cada aniversário do Renato Augusto, ele fica com mais medo
com mais triste, desde comemorar a data, o corintiano reclama. Sobre o Renato Augusto, aí vale para o Lázaro também, e eu entendo que ele, ao contrário dos outros treinadores dos grandes clubes brasileiros, precisava garantir o seu emprego no campeonato estadual, mas o Renato Augusto não vai poder jogar a quantidade de jogos que ele jogou, não vai poder jogar nesse nível, com essa constância, ele vai precisar ser dosado. E hoje o jogador de característica mais parecida é titular do Corinthians também, que é o Juliano, que seria o cara para fazer o vice Renato Augusto. Se ele for titular também, não vai dar para ser, né? O Duílio foi perguntado sobre isso, né? E uma peça de reposição imediata para o Renato Augusto, ele até brincou com os jornalistas. Vocês me ligam tanto, se alguém souber de algo bem parecido com o Renato Augusto, mas com valor legal, me liguem para falar fácil, e tal. Não é fácil, aí não dá para criticar. Aí não dá, né? Aí tem o Cross.